Salve nação botequista! Tá entrando no ar mais um episódio do Boteco Popcast. Pode vir que o boteco já tá aberto. Eu sou a Jane. E eu sou o John. E quem acompanha os nossos vídeos no Instagram e no YouTube sabe que a gente mencionou no último deles uma das cidades fantasmas mais icônicas da cultura pop. Mas, como ela não é a única, hoje o podcast do Boteco vai falar de outras cidades fantasma icônicas e como elas alcançaram esse posto, digamos, zero glamour, mas nota 10 no quesito curiosidade macabra. Assim, e a gente vai falar da cidade do vídeo também, mas ela vai ficar por último porque a gente gosta de fazer mistério mesmo. Bora começar com quem, John? Bom, bora começar com a cidade de Body, na Califórnia, a cidade fantasma mais famosa do oeste americano. O nome dela vem de W.S. Bodey, o cara que descobriu o ouro na região em 1859, mas ele morreu numa tempestade de neve antes de ver a cidade prosperar. E o azar já começa por aí. A cidade chegou a ter cerca de 10 mil habitantes, mas começou a morrer quando o ouro acabou, e 2 incêndios destruíram grande parte das casas. Esses incêndios foram em 1892 e 1932. As minas fecharam de vez em 1942. E de lá pra cá, Body é mantida num estado de, digamos, decadência suspensa. Ou seja, as cerca de 200 construções que sobraram só tem uma manutençãozinha mínima ali pra não caírem mesmo. Outra curiosidade é que muitos interiores ainda estão intactos. Então, se você vai lá e olha pelas janelas, ainda tem mesa posta, mercadoria nas prateleiras das lojas, mesa de bilhar nos salões, exatamente como foram deixados quando os últimos moradores meteram o pé. Dá pra visitar? Dá, porque virou um parque estadual. Mas, segundo relatos, é facinho de você ver por lá figuras flutuantes e massas de ar frio que tocam nos visitantes. Além disso, existe a famosa maldição de Body. Body! Socorro, Vai lá, Celestino. Scooby-Doo. Oh, O Velma. que tem maldição de Body, John? Então, essa maldição diz que, se você levar qualquer objeto da cidade, nem que seja uma pedra, vai ser perseguido por um azar eterno. E deve ser real, porque o parque recebe frequentemente cartas de turistas devolvendo itens roubados para tentar quebrar o feitiço. Que cagaço desse povo, hein? Mas vamos lá, John, continuando. A cidade já foi retratada em séries como Ghost Adventures e Mysteries of the Abandoned no Discovery Channel. Tá, agora pesando um pouquinho o assunto, temos uma das cidades fantasmas mais famosas do mundo, que é Pripyat, na Ucrânia. A cidade que foi evacuada há exatos 40 anos, em 1986, depois do acidente nuclear de Chernobyl. Ela tinha sido fundada pouquinho tempo antes, em 1970, como uma cidade modelo da era da União Soviética para abrigar as famílias dos trabalhadores da usina de Chernobyl, e chegou a ter 50 mil habitantes. Depois do acidente de Chernobyl, o que sobrou foram as ruínas congeladas no tempo, como blocos de apartamentos degradados, mas que ainda têm itens pessoais dos antigos moradores, como fotos, roupas, livros, brinquedos ou outras estruturas como hotéis, restaurantes, escolas e hospitais. Tudo num estado pesado de abandono e sendo engolido pela vegetação. Além, é claro, da roda gigante e do parque de diversões, que nunca chegou a inaugurar oficialmente, que se tornaram símbolos universais da desolação da cidade e foram imortalizadas em jogos como Call of Duty, Modern Warfare e Stalker. E a série Chernobyl, da HBO, também renovou o fascínio pelo local, que hoje é um destino de um tipo, digamos, de turismo sombrio, já que inclusive os níveis de radiação da cidade continuam bem altos. Suavizando um pouquinho o clima e vindo para a Terra Brasília, a gente tem Fordlândia, no estado do Pará, que foi uma cidade industrial utópica construída pelo Henry Ford. Sim, o próprio, aquele carinha que fazia carrinho lá nas gringas. De todas as cores, desde que fosse preto. Exatamente. Essa cidade ela foi inaugurada em 1927 nas margens do rio Tapajós, na Amazônia, para produzir látex, que viraria borracha na produção de pneus dos carros da Ford. Mas como os caras não manjavam muito da botânica equatorial, as plantações de seringueiras foram atacadas por pragas e as tentativas de impor o modo de vida estadunidense aos trabalhadores locais também foram verdadeiros tiros no pé. Inclusive, a alimentação servida nos refeitórios era, pasme, hambúrguer. Aí, em 1930, os trabalhadores se rebelaram no refeitório, numa ação conhecida como quebra-panelas, contra a comida, claro, mas também contra os gerentes truculentos, que tiveram que se esconder na selva amazônica até o exército brasileiro ir lá salvar os gringos bunda mole. Resultado: Fordlândia foi abandonada em 1945, se tornando uma cidade fantasma. E hoje o que sobrou foram ruínas como a da Torre de Água, considerada o símbolo de Fordlândia, a Oficina Geral, que era uma espécie de depósito e que hoje guarda as coisas deixadas para trás, além, é claro, das 6 casas da Vila Americana que ainda tinham seus móveis originais, talheres e até roupas que ficaram para trás quando a galera picou a mula.
Em 2017, estreou o documentário que é uma coprodução do Brasil com os Estados Unidos chamado Muito Além da Fordlândia, que aborda o legado da experiência social de Ford. Agora, uma pouco conhecida, mas com uma história muito bizarra. É Epecuén, a cidade fantasma da Argentina que passou de resort a cenário apocalíptico da noite para o dia. Ocorre que Epecuén era uma famosíssima estância turística perto de Buenos Aires que recebia cerca de 20 mil visitantes a cada estação, pelo fato de ficar à beira de um lago de água salgada que tinha 10 vezes mais sal que o oceano, o que tinha efeitos curativos e também fazia a galera não afundar, tipo igual no Mar Morto. Acontece que em 10 de novembro de 1985, após um período de chuvas intensas, a barragem de proteção de 4 metros de altura colapsou, fazendo a cidade ser evacuada às pressas com a galera deixando tudo para trás. Resultado, a cidade ficou debaixo de 10 metros de água salgada corrosiva por quase 25 anos. Hoje, a água já recuou quase totalmente e Epecuén virou lugar de peregrinação para quem curte perambular pelo cemitério com lápides derrubadas e tubas expostas, ver carcaças de automóveis, casas que parecem bombardeadas, árvores secas retorcidas ou andar pela beira da orla do lago, que não é feita de areia, mas sim de sal grosso. Muito louco! E dos 150 habitantes locais da época, sobrou apenas um, o Pablo Novak, que retornou para sua casa em 2009, depois que as águas baixaram e as ruínas submersas voltaram a ser vistas. Pablo virou um ícone local entre os visitantes e até ganhou um documentário, Pablo's Villa, de 2013, que narra a vida da cidade e do próprio Novak. E Epecuén também foi usada como locação do filme Viagem do Medo, de 2010. E para fechar, conforme prometido, a cidade fantasma mais assustadora de todas, Centralia, na Pensilvânia, Estados Unidos. Centralia é a cidade fantasma mais famosa da cultura pop atual porque é a Silent Hill real. Isso porque em 1962, às vésperas do Memorial Day, uma data super importante para os gringos, que homenageia os milico lá que morreram defendendo o país, uma empresa de limpeza contratada pela prefeitura resolveu botar fogo, olha o tipo dos manecos, eles botaram fogo num lixão que ficava perto do cemitério, justamente por lixo não estar ali durante as visitações. Só que o aterro estava em cima de uma antiga mina a céu aberto abandonada, e o fogo entrou pelo subsolo, se alastrou por dentro na mina e todo o solo da cidade começou a pegar fogo, num incêndio que dura até hoje e ainda, segundo estudiosos, pode durar mais 150 ou até 200 anos. E o resultado de tudo isso? Uma cidade fantasmagórica, com rachaduras no asfalto, gases tóxicos e fumaça saindo do chão, casas demolidas e uma neblina estranha digna de cenário de filme de terror. Foi por isso que Centralia inspirou a cidade do jogo e, depois do filme, Silent Hill. E sabe por que eu acho que não tem mais ninguém lá? Por quê, John? Porque- Você tem teorias? Tenho teoria, tá? Diga, John, suas teorias. Vamos lá, John, conte suas teorias. Eu tô pra dizer que eu acho que chegou a Dona Florinda lá e falou: venham, tesouros, não se envenenem no ar dessa Centralia. Centralha. Olha, é uma boa teoria. É uma boa teoria. Inclusive, o que nos traz um bônus, né? Já falando de Dona Florinda, etc. Dizem aí as lendas urbanas que a Vila do Chaves também é uma cidade fantasma. Você sabe por quê, John? Olha, eu acho que eu já ouvi essa história, mas vai lá, vamos ver. Tá bom, vamos lá. O que dizem por aí? Que, na verdade, a vila onde os personagens moram seria uma representação do inferno e os personagens seriam os 7 pecados capitais, ou seja, o Chaves a gula, seu Madruga a preguiça, seu Barriga a ganância, o Kiko a inveja, a Chiquinha a raiva, Dona Clotilde a vaidade e Dona Florinda e o Professor Girafales a luxúria. É por isso que temos várias circunstâncias se repetindo o tempo todo, como, por exemplo, seu Madruga tem sempre os mesmos 14 aluguéis em aberto, representando que o tempo não passa, ou seja, eles estão condenados a viver eternamente naquele mesmo ciclo sem fim. Que brisa, maluco. Mas e aí, você acredita nessa teoria do Chaves? Eu acredito. Eu acho que eu acredito. Será que o público acredita? E aí, pessoal, vocês acreditam? Vocês conheciam as outras cidades fantasmas? Você acha que faltou alguma importante? Conta pra gente aqui nos comentários. E não deixa de se inscrever aqui no Boteco Popcast, com estrelinha, like e tudo que der. E por hoje é isso, freguesia. Tá na hora de fechar o boteco. Pra você que ficou com a gente até aqui, nosso muito obrigado. E quinta-feira que vem tem mais um papo botequista pra você se divertir, rachar o bico. Por Ou que ter não? pesadelo à noite, Ter pesadelinhos, né? Tipo, eu sei que você não gosta do Armless Man, do Silent Hill. do Silent Hill. É, não, dá medo, dá medo, dá medo. Vou sonhar com Centralia essa noite. Então, Jenny, bons sonhos ou bons pesadelos pra você. E no mais, passa a régua e fecha a conta.